Fala galera, sejam bem-vindos marujos e marujas navegantes deste oceano chamado inconsciente. Hoje a gente vai começar a nova fase do canal, onde eu vou trazer cultura, filme, séries para ajudar a elaborar os conceitos da terapia no nosso dia a dia, beleza? Não esquece do considerado like, se inscreve no canal, compartilha esses vídeos que ele pode ajudar alguém que você conhece. Roda a vinheta. Bom pessoal, hoje a gente vai começar falando de uma trilogia sensacional, De Volta para o Futuro. Sim, como o nosso querido Michael J. Fox vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre terapia, como que a gente consegue entender alguns conceitos que existem dentro do nosso dia a dia e que a gente não percebe. Então nós vamos usar as aventuras de Marty McFly e do Dr. Emmett Brown para entender melhor como que a gente codifica ou percebe o mundo à nossa volta. Tranquilo? E por que eu escolhi esse filme? Bom, com base na teoria que o Jung traz no livro dele, que ele diz o seguinte: quanto menos nós entendermos os nossos antepassados e os nossos pais, menos compreenderemos sobre nós mesmos. O que o Jung diz sobre isso? Ele diz que muito do que a gente vive é por não compreender os anseios, os trajetos e as perspectivas da nossa história e da história que antecederam a nossa. E isso acontece com Marty no filme De Volta para o Futuro, parte 1. Nesse filme, Marty McFly é um garoto do colégio, tem sua namorada, o baile de primavera chegando, tudo normal, e ele é assistente do Sr. Emmett Brown, que é um cientista e que diz ter conseguido construir uma máquina que fará ele viajar no tempo. Bom, a aventura aqui começa quando Marty McFly ele viaja para os anos 50, onde ele conhece os seus pais ainda adolescentes. Mas lembre-se, lá em 85, quando ele está vivenciando todas as suas questões, ele tem uma visão que o pai é um fracassado, que a mãe está acomodada, que os irmãos não têm muito valor. E fala a verdade, quando foi que nós, quem nunca, olhou para sua família e já rejeitou a família? Ou meu pai é um chato, minha mãe é uma quadrada, meus irmãos são perdedores e por isso eu não posso me relacionar com eles, porque eles não têm nada a oferecer para mim. Pois bem, nessa viagem que o Marty McFly chega na fase da adolescência de seus pais e começa a conhecê-los e começa a perceber a ideia do que seus pais passaram para chegar onde está e começam a perceber como o conteúdo histórico de seus pais afeta na vida deles hoje, ele começa a mudar a visão dos seus pais. Ele começa a ter novas opiniões, ainda que muito inconsciente. E ele passa a ser um defensor da história dos seus pais e dos seus irmãos. E ele começa a se perceber dentro da realidade, assim como nós. Quando nós conhecemos melhor a história que nos antecede, nós saímos da posição de julgadores, onde a gente começa a julgar os nossos pais, irmãos e familiares, e aí nos damos o direito de puni-los. Quando nós entramos nesse personagem, nós não conseguimos evoluir. Por quê? Porque nós ficamos presos dentro deste comportamento onde nós somos os carrascos daquelas pessoas que eu acredito que me prejudicam. E aí eu começo a criar barreiras que impedem a minha evolução. Pois bem, ainda nesse filme, Marty McFly é um guitarrista da sua banda que vai tocar nesse baile de primavera. Lá na época de seus pais, ele faz o mesmo trajeto, então ele usa o seu talento para unir os seus pais e percebe que a união desses pais também motivou esse talento que ele tem. Ele passa toda a aventura tentando convencer o pai a conquistar a mãe. O que, na verdade, ele está reconstruindo a imagem de seu pai dentro de si. E assim, podendo amá-lo, podendo se identificar com ele e reconhecendo aspectos dele que também foram trazidos do seu pai. Quando ele vai para o baile e une os pais, é como se ele tivesse
uma completude. Então veja, eu consegui entender a história dos meus pais, por isso eu consigo compreender a minha, os meus irmãos mudam as perspectivas que eu tinha sobre ele. Por quê? Nessa parte nós estamos falando quando Marty já volta para o presente e ele vê que a sua família está remodelada. O pai está mais confiante, a mãe está mais sexy, os irmãos têm sucesso. Por quê? Porque ele mudou a visão que ele tinha da família. Não foi a família quem mudou. A família é composta pelos mesmos integrantes e personas. Ele muda a forma como se relaciona com essa família. Entenderam? Neste primeiro filme, esse é o ponto. O Marty, ele vai até o seu passado, no caso, a vida dos seus pais, e percebe a ideia que tornou quem ele é hoje. Quando ele ressignifica essa relação, as relações em família mudam. Perceberam? Essa é a ideia que o Jung traz quando ele diz que precisamos entender nossos antepassados, bem como nossos pais, para nos compreendermos. Bom, galera, essa é a ideia nesse primeiro filme. No segundo filme, a gente vai abordar como que o Marty McFly olha para sua projeção de ânima e relaciona-se até o seu futuro. Tá curioso? Fica aí, terça-feira que vem tem o vídeo da parte 2 do De Volta para o Futuro. Tá muito legal, tá sensacional, vocês vão gostar muito. E não esquece, curte, compartilha, se inscreve no canal, beleza? E principalmente, dê sua opinião. Agradeço a todos vocês que preferiram estar aqui do que em qualquer outro lugar. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço.